começou na feirinha em Lagoa Santa. Na época, observando o trabalho de todos, inclusive o meu, eu vi que precisava muito de melhoria. O Sebrae me indicou na época para fazer vários cursos, né? Inclusive em Empretec, no qual entrou uma Cláudia e saiu outra do outro lado. E eu digo, depois do meu parto, foi a experiência mais intensa que eu passei. O Sebrae entrou na nossa vida de uma forma de transformar, né, um produto muito frágil no mercado para um produto muito poderoso, né? E aí veio no e-mail falando com a gente, né, que a gente estava sendo convidado para participar, né, da Vogue de Londres. Imagina você sair de uma feirinha de Lagoa Santa, de repente estar numa revista dessa importância no mundo, né? Eu me sinto levando Minas Gerais para o Brasil e agora para o mundo. Bem, a gente está de volta com o nosso Fórum de Minas aqui no canal Viver Brasil. Uma série de passagens, uma série de histórias que compõem o nosso estado, que compõem Minas Gerais. Nós estamos iniciando mais um bloco aqui no canal Viver Brasil, canais 9 e 527 HD da Claronet. Se quiser seguir, é só seguir aqui, ó. Olha aqui, opa, cadê meu dedinho? Aqui, opa, aí estou. Canal, opa, peraí, este aqui, canal Viver Brasil, no Instagram, no Facebook. O Fórum de Minas está acontecendo, conforme eu disse, desde a segunda-feira, dia 25, tendo o objetivo de escutar vozes, escutar pontos de vista de cada parte que compõe Minas Gerais, leste, oeste, norte, sul e a região central. Hoje, sexta-feira, ao vivo, aqui no canal Viver Brasil, a gente já teve uma série de convidados para lá de especiais que estão contando as suas histórias, as suas realizações e que montam em muito a história, que contam em muito a história de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Eu estou aqui com um convidado que é o seguinte: ele é economista e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e MBA pela Fundação Dom Cabral. Em 1996, fundou o Café com Letras. 1996, então vai fazer 30 anos daqui a 3 anos. Em 1996, fundou o Café com Letras, a Ototói em 2002 e o Instituto Cidades Criativas em 2007. Foi professor de Sociologia da Pontífica Universidade Católica e na Universidade Federal de Minas Gerais, além de ter lecionado em diversos cursos sobre gestão cultural e economia da arte, economia da cultura. Atualmente, sua atividade profissional é dedicada à gestão e produção culturais e ao desenvolvimento do Café com Letras e do Clube do Jazz do Café com Letras. Dentre seus projetos e iniciativas culturais, pode-se destacar o Savassi Festival e o Savassi Festival New York, festivais de jazz e de música instrumental, a Mostra do Design, projeto de artes visuais, a edição de livros, CDs e do tabloide cultural Letras. Recentemente lançou o selo de gravação do Savassi Festival, Savassi Festival Records, além de um projeto dedicado à preservação de acervos arquitetônicos e urbanísticos, o Salvaguarda. Mistura de economista com sociólogo. Esse aí é o nosso Bruno Braz. Prazer em ter você aqui, meu caro Bruno Braz, no canal Viver Brasil, no Fórum de Minas. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. O convite ele é muito claro, não tem nenhum tipo de outra razão. Ele é muito específico. Eu nunca estive com você ao longo da minha vida. Estou tendo o prazer de estar aqui agora, mas eu reconheço na sua pessoa e na sua história uma das histórias mais incríveis que tem em Belo Horizonte nesses últimos 30 anos, por exemplo. Obrigado. E de fato você conseguiu construir uma reputação e um nome e uma história que é muito fina. Eu já estive, obviamente, no Café com Letras várias vezes, não sou um frequentador assíduo, mas reconheço a história. E é sobre ela que eu queria que você falasse um pouco.
Por que que o Café com Letras conseguiu superar tanto tempo, se mantendo fielmente a fórmula que ele estabeleceu lá atrás? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, uma honra para mim poder falar do café, né, da minha vida, da minha trajetória profissional. Essa pergunta que você me fez, como que o café consegue sobreviver, eu não tenho a resposta para ela, né? Claro, a gente trabalha muito o tempo todo, né? E o tempo todo tem uma busca por reinvenção, né? Onde é que a gente está, para onde que a gente vai, qual é o novo projeto. Então tem uma certa inquietude criativa que eu acho que faz muita diferença, né? Então o café, eu nunca, em tempo algum, falei assim, agora eu cheguei no lugar onde eu queria estar, né? A gente está sempre em movimento e eu acho também que eu conto com uma equipe fiel que faz toda a diferença do mundo. Volta lá em 1993, por favor. 93? 96. 96. O que era a proposta naquele momento? Qual era a forma da casa? O que você tinha lá? E o que você tem 27 anos depois? Bom, eu criei o café com um casal de amigos, Alberto e Silza, mas eu sempre adorei desde criança duas coisas. Livraria, uma coisa que eu amo livros, e eu sempre frequentei muito livrarias. E eu achava que ia ser muito interessante você ter uma livraria, eu queria que as pessoas ficassem dentro da livraria. Então seria uma livraria que ia ter bebida, escondida. Ninguém ia saber, só você, meu amigo, conhece, vai lá, eu ia tirar da prateleira e ia te entregar. Na livraria com a bebida escondida. Exato. Okay. Qual que era o objetivo? Você ficar num lugar no meio dos livros e conversar, né? Bom, você conversa se você quiser, mas a gente já vai estar lá no meio dos livros. Então esse foi meu impulso inicial, né? De outro lado, eu sempre gostei muito de arte e cultura no espaço público, sabe? É uma coisa que sempre capturou minha imaginação. E quando eu terminei meu mestrado, eu tinha uma família muito ligada à academia, né? Então era essa a direção que eu estava. Eu sentei com esse amigo meu, que formou em economia comigo, e ele queria fazer um café. E a gente se juntou e formou o Café com Letras, que era no início uma livraria, um pequeno café e uma loja e fábrica de chocolates, que era da esposa do Alberto, que é a Silza. Amo os meus amigos até hoje, ainda bem. E a gente caminhou juntos. O café, de início, eu acho que ele teve dois pontos importantes, que tem até hoje, né? Uma relação profunda com a cultura e a produção cultural. Então a gente já começou fazendo shows de jazz, fazendo DJs, que era uma coisa que não só existia DJ em festa, né? Música para escutar, exposição, claro, os próprios livros. Então essa ligação ela só se aprofunda à medida que o tempo passa, né? E a gente trabalhava no atendimento, tinha essa história dos garçons universitários, né? Isso, foi uma novidade, né, na época, e eu queria muito que fosse um lugar onde a gente não tivesse esse desnível entre quem atende e quem é atendido. Os garçons lá ainda têm esse perfil? Tem. Tem esse perfil universitário? Tem, okay. Tem. Então isso é uma característica do café, né, que depois se espalhou, e eu procurava não ter, por exemplo, se a gente pegar assim, lugar de jazz é muito diferente do lugar de DJ. Eu tentava tirar essas barreiras, né? Por que isso existe, afinal de contas, né? E lugar de gente mais velha não pode ser frequentado de gente mais nova. Então o tempo todo eu ficava querendo sair dessas caixas onde a gente está sempre se encaixando, né? Então começou por aí. E aí a história segue adiante. O livro e o café. Qual a importância do livro e o café no negócio do dia a dia do Café com Letras? Sim. Se a gente pensar em, sei lá, faturamento, né? Não são importantes. Se a gente pensar na carga simbólica, são fundamentais. Fundamental. Hoje em dia eu tenho uma parceira na livraria, que se chama Luciana Tanuri, que ela é da Quixote Do, da editora Quixote Do. E
a livraria, o livro é como se fosse o depositário primordial da cultura, né? Claro, cinema, etc, né? Não estou desmerecendo nenhum outro veículo, mas para mim, em particular, eu acho que o livro é aquela coisa quase cultuada que carrega a nossa cultura. Então, eu acho que é fundamental, sabe? E o livro, o café com letras, ele surgiu antes dessa época que o café virou uma especialidade, né? Sim. Então, a cultura gastronômica nossa, em 27 anos, ela mudou muito. Quando o café surgiu, era bastante simples, né? Sim. Só você ter café expresso já era uma grande novidade. Hoje em dia, a gente tem pessoas que se dedicam profundamente ao produto café. Sim. Nesse sentido, isso não é... O Café com Letras não está nessa, porque a nossa onda é a ligação com a cultura e esse convívio das pessoas com a cultura. E gastronomia, né? Exato, A gastronomia é outro ponto que sempre teve presente. Sim, na verdade a gente começou de um jeito também muito simples, né? O café quando começou não tinha nem fogo, né? A gente era... E aos poucos, isso foi uma coisa que a gente foi galgando aos poucos, né? Ampliando nossa cozinha, nosso conhecimento gastronômico. Mas a gastronomia, há um bom tempo, já tem como pilar. Sim, Né? É porque tem muitos anos o café, né? Tô falando... Mas eu já almoço lá, tem uns 15, 20 anos. Tem, não, é pois isso? é, tem sim. Né? Desde, vamos pensar, quando o café passou uns 5 anos, assim, a gente começou a investir mais seriamente em gastronomia. E a gente pensa que hoje, né, eu acho que a gastronomia e a cultura são duas coisas totalmente imbricadas, né? Comida é uma cultura gastronômica, né? E isso é uma coisa também que eu pretendo desenvolver muito no café ainda. Você está vinculado à prestação de serviço, à gastronomia, à cultura e aos bares e restaurantes de Belo Horizonte. Saindo do Café com Letras, entendendo toda a característica que você montou lá, o que você entende que Belo Horizonte tem de prioridade nesta área de alimentos e bebidas, de prestação de serviço? O que você entende que a gente tem de fato de diferencial comparando com outros locais? É óbvio que no Rio, São Paulo, ou em qualquer lugar, restaurante é o lugar que você vai para comer, sentar, tem comida, etc, etc. Mas no Rio você tem ali as vocações mais associadas ao perfil. Você tem os quiosques, você tem os lugares que você vai de maneira mais informal. Como é que você desenha Belo Horizonte nesse aspecto? Sim. Bom, a gente tem uma cultura botequeira incontornável, né? Isso é uma característica cultural nossa muito forte. O bar como ponto de encontro, né? Então, eu pensando assim uma parte que você tem, que é a calçada. Exato, esse convívio, que é a relação do bar com a cidade, que é super importante, né? A gente não quer ficar escondido e fechado, né? A gente quer viver a cidade, isso é uma característica muito forte da cidade de Belo Horizonte e muito atraente, na verdade, né? Quer dizer, quando a gente vive o espaço público, né? Por meio dos bares, isso é muito legal. Então acho que isso é o nosso ponto, uma característica cultural muito forte, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes, né, por causa do clube de jazz, que foi fundado há pouco tempo, se a gente vai nos Estados Unidos, por exemplo, os clubes de jazz são assim, você chega antes do show, você faz um show, na última música ele já te dá a conta, você vai embora, e depois você entra para outro show, outro público, outro ingresso. E as pessoas falam assim, Bruno, por que você não faz isso? Eu falo, gente, mas a gente quer sair, não é só para escutar música, a gente quer sair porque a gente quer conversar, porque a gente quer passar nosso tempo, isso faz parte da nossa cultura, né? E então isso é uma coisa muito importante, um traço muito importante nosso. Eu acho, né, que pensando no setor, a gente ter desenvolvimento maior da mão de obra especializada, né? Eu estou falando de chefes de cozinha, que a gente tenha um repertório cultural gastronômico mais ampliado, faz muita falta para a gente, sabe? Para Belo Horizonte, Minas Gerais. Claro que a nossa comida, né, comida mineira, é um marco cultural também importantíssimo. Sim. Mas eu acho que se a gente tivesse mais uma visão mais cosmopolita
né? Estou falando de conhecimento, de culturas na nossa gastronomia, seria muito bom. Bruno Brás. Brás é de onde? Brás é português. Nós temos alguns amigos bem especiais da família Brás, eles são de Muriaé. São do grupo Líder, que tem aqui a Recreio, a Mila e várias outras. E eles são Brás. A nossa referência é o senhor José Brás, que faleceu há pouco tempo atrás, praticamente com 100 anos, uma figura da melhor qualidade, que construiu muito. Nós falamos sobre o Café com Letras, nós falamos um pouco sobre o funcionamento dele, como é que foi a história, mas a gente não falou especificamente do Bruno Brás. E aí eu queria entender o que o Bruno Brás realiza além do Café com Letras, que eu sei que tem outros desdobramentos que vieram a partir do Café com Letras, mas que tem várias atividades que você foi formando aí ao longo do tempo e que hoje fazem parte de Belo Horizonte. Eu queria que você falasse um pouco quais são essas atividades e o que elas fazem. Claro. Eu estou sabendo, a questão Ototói, que eu não sei o que é, Instituto Cidades Criativas e agora o Clube do Jazz. Conta pra gente. Bom, o Café com Letras... E o Bruno? O Bruno é daqui? Eu sou daqui. Nasceu em Belo Horizonte? Belo Horizontino. Ok. Sou daqui, morei um tempo fora do país, mas sou Belo Horizontino mesmo, da Savassi, na verdade. E, bom, o Café com Letras ele foi um pequeno laboratório de projetos que saíram do café e ganharam a vida e a rua, né? O principal deles é o Savassi Festival, que é um festival de jazz e música instrumental. Ele já existe há 21 anos. É um projeto de grande porte. Todo ano? Todo ano, todos os anos. Já realizei ações em São Paulo, Rio, 3 edições em Nova York. Então eu tenho uma relação visceral e muito próxima com a música, com jazz e a música instrumental. A gente faz no Café com Letras 2 shows por semana há 27 anos. E recentemente eu abri o Clube de Jazz do Café com Letras, que é uma casa de shows, né? Pequena, íntima. Lá dentro? É outra casa. Mas né? Pertinho? Lá colada? Não. Na verdade, é na mesma rua. Antônio de Albuquerque? Antônio de Albuquerque. Mas é no início, Antônio de Albuquerque quase ali no tobogã da Contorno. Ok. É uma outra casa, e que é uma casa que eu morei quando criança, onde foi, muita gente se lembra do Bar do Antônio, que tinha ali. Você tá doido, Era onde era o bar, não é? Era onde era o Bar do Antônio. Então essa casa ela é dividida em 2 partes. Hoje funciona o Clube de Jazz numa parte e muito breve eu pretendo ter como se fosse uma expansão do café, uma outra livraria com mais livros, mais atividades culturais ali em cima. Mas então, o Savassi Festival é um projeto... Todo ano? Todo ano. Quando? Normalmente no meio do ano. Ok. Agosto ou julho. O Savassi deu origem 5 dias, 3 dias, uma semana? 8 dias. 8 dias. Normalmente 50 shows, muitas atividades paralelas. É um festival, tem um congresso acadêmico. Ele acontece ali próximo ou ali naquele ambiente fechado da Savassi? Na verdade ele se espalha pela cidade, né? Ele acontece hoje em dia naquele cruzamento da Getúlio Vargas, São Cristóvão Colombo. Esse ano, por exemplo, foram montados 3 palcos. Ele aconteceu na Praça da Liberdade, na Praça Floriano Peixoto. Ele acontece em teatro. Ele intervém na cidade para valer. Essa é a ideia. Tipo, quanto maior, melhor, né? Ótimo. Eu tento trabalhar em parceria com o maior número de personagens, de players, né? Desse mercado possível. Conservatório do FMG, Escola de Música, Fundação de Educação Artística. Tem que ser um projeto muito inclusivo. Antes da pandemia, qual foi o público do último? Antes da pandemia? 2019, por exemplo. Uns 10 mil pessoas. Entendi. Um projeto São pessoas com um refinamento musical maior. Sim, ou não? Aí que está uma pergunta interessante. Né? Ou ele pode até chegar lá, achar que não tinha aquele refinamento e adorar aquilo. Exato. Ou seja, ele já era refinado antes de saber. Pois é, ou talvez a ideia de refinado ou não refinado, talvez não seja o melhor jeito da gente. Tá bom, eu posso mudar a palavra. A gente pode mudar a palavra, mas o que eu estou querendo dizer é que o jazz, ele não é um samba.
no sentido de volume de audiência, de Sim. pessoas que acompanham. Não é uma coisa de uma receptividade popular e de massificado. Sim, sim. Tem toda razão. Não é. Sim, sim. Mas ele é um som, para quem escuta, fantástico. Sim. E essa é uma coisa legal. O Savassi Festival começou como um festival de rua. Porque quando você faz num teatro, aí você sabe bem quem que vai, né? Muito específico. Na hora que você faz na rua, é uma experiência. Qualquer pessoa pode chegar lá. Sim. Gente que é o aficionado, eu adoro jazz, vou lá. Gente que fala assim, o que é esse negócio mesmo? Deixa eu ir lá. E quem está passando ali nunca deu notícia, né? Ou, só quero ir lá porque eu quero paquerar, eu quero tomar uma cerveja, ver meus amigos. Então, se realizar arte e cultura no espaço público, você abre o universo do projeto e das pessoas. Sim, sem dúvida. Então, você tem o Savassi Jazz. Exato. Instituto Cidades Criativas. Isso. O Instituto foi um instituto fundado para realizar projetos culturais e educacionais no espaço público. O Savassi é um deles, né? E a partir do Instituto eu fiz a mostra de design durante cerca de 8 anos. E esse ano realizei um projeto que chama-se Salvaguarda, mas ele tem um título grande, né? Que é Salvaguarda de Acervos Documentais, Arquitetônicos e Urbanísticos, que é basicamente um evento dedicado a conversar e tentar preservar nosso acervo urbanístico. Por exemplo, onde é que estão as plantas da Pampulha, do Niemeyer? Ninguém sabe, né? Porque elas não existem. Vai estar aqui. A ideia é, vamos conversar sobre isso e gerar uma instituição que cuide da obra dos nossos arquitetos. Então, assim, recentemente, o Brasil, diversos acervos foram vendidos para Portugal. Isso virou uma grande celeuma, né? O Paulo Mendes da Rocha foi para a Casa da Arquitetura, lá em Matosinhos, Lúcio Costa. Então, é uma parte da cultura brasileira que está sendo levada para o exterior. Isso dificulta muito o nosso acesso a essa cultura. Então, é dedicado a isso. E no ano que vem vai ter um projeto novo também do Instituto, que é uma mostra do livro latino-americano. Então a ideia é trabalhar com música, arquitetura e urbanismo e com livro, que é meu ponto de partida. O que já fez o Savassi Festival Records, o selo? Bom, o Savassi Festival ele tem muito o objetivo de ser mais do que aquele festival que é só o show, né? Vamos supor, eu trago um bom artista, põe ele no palco e ele faz o show e vai embora para casa. Então eu tento fazer com que ele seja uma certa potência de transformação e educação. E lá, não lembro direito qual ano, o festival começou a encomendar obras. Por exemplo, você é um compositor, aí eu te dou uma bolsa para você criar uma nova obra e apresentar no festival. Eu comecei a fazer isso com obras sinfônicas, jazz sinfônicas, e lá pelas tantas eu comecei a registrar essas novas obras, criar selo de gravação. Então, qual que era a ideia? Eu pego um artista e eu crio um novo ciclo na vida dele. Então eu dou uma bolsa para ele, ele compõe uma nova obra, ele apresenta no festival e depois ele grava um disco. E a partir desse disco ele vai caminhar sozinho, né, num novo ciclo da vida dele. Então o Savassi Festival Records surgiu aí, e esse ano a gente vai lançar um disco de uma arpista, Arícia Ferigato, que compôs uma nova obra, e também o nosso querido Juarez Moreira, grande conhecido, já artista sênior, que vai lançar o disco dele também pelo selo Savassi Festival Records. O Juarez Moreira já tem mais de 60 anos de profissão. Tem. De profissão? Uns 50? Deve ser mais ou menos não isso. Não é 30. Não, é mais. É tempo. É tempo. Eu escuto esse nome aí desde que eu me conheço. O Juarez já deve ter uns 65 anos, mais ou menos, não sei direito. E ele é uma referência nossa de produção musical. Eu tenho um tio que já faleceu, mas ele continua sendo meu tio, obviamente, que ele era
certamente ele já passou lá pelo Café com Letras, ele sempre foi músico, sempre foi saxofonista, José Eymar. Sei demais, super Ele conhecido. ficou uma caminhada aí a vida inteira tocando e gostava de tocar, era um apaixonado pela música, né? Pelo sax. Sim. Ele realmente tocou em muitos lugares, ele morreu cedo, com 50 e poucos anos. Ele era uma pessoa importante da cena. Sempre teve presente aí e gostava da história. E não tem jeito de falar do Café com Letras, jazz, sax, sem lembrar dele aqui agora e fazer o registro. Sim. Ô Bruno, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, mas mais do que tudo, te dar parabéns. Te dar parabéns pela sua persistência aí em levar uma história tão bonita por tanto tempo. Eu sei que ela certamente vai ter vários desdobramentos, que eu estou vendo aí que você está com energia plena, por mais que tenha passado essas 3 décadas, quase essas 3 décadas, continua aí com muita disposição. Pelo que eu estou vendo, você está 100% ativo, criando mais coisa e vai criar mais. Não é à toa que eu passava por lá, eu morei a minha vida inteira, de 2 anos de idade, 3 anos de idade até os meus 20, eu morei ali na Tomé de Souza, esquina com Levindo Lopes. Então eu estava a 1 quarteirão e meio da Lapogê e, consequentemente, do Café com Letras posteriormente. Sim, sim. Parabéns por essa história toda. Você conseguiu fazer um produto que, repito, mesmo que não frequentado por aquela determinada pessoa, qualquer cidadão que vive ali, que conhece o Centro-Sul de Belo Horizonte, que conhece a Savassi, tem uma referência enorme do Café com Letras. Então, parabéns pela essa história fantástica que você criou aí ao longo da sua vida, e que bom que Belo Horizonte tem um local tão gostoso e qualificado quanto o Café com Letras. Parabéns, doutor Bruno. Satisfação. Muito obrigado. Obrigado demais. Te ter aqui no nosso Fórum de Minas, aqui no canal Viver Brasil. Eu espero que a gente tenha muitas boas notícias aí do Savassi Jazz, do Café com Letras e tudo mais. Obrigado, meu caro Bruno. Eu agradeço a você que está aí nos assistindo, que tem acompanhado essa programação do Fórum de Minas ao longo dos últimos 5 dias aqui no canal Viver Brasil. Basicamente, foi por isso que a gente realizou esse evento, para te entregar uma série de histórias, de conhecimentos, de passagens que constroem o nosso estado de Minas Gerais, de norte a sul, de leste a oeste e a região central. A gente teve aqui uma possibilidade de fazer um registro de cerca de 4 horas por dia de cada uma das regiões do estado. Na segunda-feira, dia 25, a gente falou sobre a região norte e o Rio Doce. Na terça-feira, dia 26, a gente falou sobre a região leste e o Rio Doce. Na quarta-feira, sobre a região sul e a Zona da Mata. Na quinta-feira, dia 28, sobre a região oeste e o Triângulo. E hoje, nesse encerramento, sobre a região central, Belo Horizonte. Agradecer de maneira muito especial ao Sebrae por estar apresentando e reforçando o objetivo de valorizar Minas Gerais. Então, com cada um desses filmes, com cada uma dessas histórias que a gente apresentou aqui, a gente realça a característica empreendedora e realizadora do nosso estado. Muito obrigado a você, telespectador e telespectadora. A gente fica por aqui, aguardando o próximo Fórum de Minas, em breve, aqui no canal Viver Brasil também. Muito obrigado a cada um, que Deus nos proteja ao longo do tempo, ao longo da vida, e a gente finaliza neste momento o nosso Fórum de Minas, exatamente às 13h01 do dia 29 de setembro de 2023. Muito obrigado a cada um que esteve conosco e até o próximo Fórum de Minas aqui no canal Viver Brasil. Essa foi a nossa finalização, agradecendo a cada uma das pessoas e empresas que aqui estiveram e, obviamente,
para que a gente finalize o nosso programa Fórum de Minas, o nosso canal Viver Brasil apresentando, a gente chama aqui o nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para que nos ajude a finalizar o nosso evento. Olá a todos, é um prazer falar aqui com vocês no encerramento de mais uma edição do Fórum de Minas. Esse encontro significa muito para o nosso estado. É um momento em que somamos nossas experiências regionais para um trabalho conjunto, valorizando o que há de melhor em Minas. Meu governo sempre tratou cada uma das regiões da mesma maneira. Retomamos obras e projetos em todas as regiões que ficaram parados em governos anteriores e trouxemos novos investimentos que estão gerando emprego e renda para os mineiros. Espero que essa grande reunião entre secretários, prefeitos, lideranças e setor produtivo tenha alcançado bons resultados. Vamos continuar trabalhando juntos para que Minas Gerais desenvolva ainda mais. Contem sempre com o meu governo. Estamos juntos. Um grande abraço. Tudo começou na feirinha em Lagoa Santa. Na época, observando o trabalho de todos, inclusive o meu, eu vi que precisava muito de melhoria. O Sebrae me indicou na época para fazer vários cursos, né? Inclusive em Empretec, no qual entrou uma Cláudia e saiu outra do outro lado. E eu digo, depois do meu parto, foi a experiência mais intensa que eu passei. O Sebrae entrou na nossa vida de uma forma de transformar, né, um produto muito frágil no mercado para um produto muito poderoso, né? E aí veio no e-mail falando com a gente, né, que a gente estava sendo convidado para participar, né, da Vogue de Londres. Imagina você sair de uma feirinha de Lagoa Santa, de repente estar numa revista dessa importância no mundo, né? Eu me sinto levando Minas Gerais para o Brasil e agora para o mundo.